Esta é a quarta temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora falaremos sobre a profissão de Relações Internacionais nas prefeituras, nos órgãos públicos e nas ONGs. E para isso conversaremos com o Fernando Santo Mauro, que é graduado em Ciências Sociais pela USP, em Relações Internacionais pela PUC, é mestre em História Social pela PUC e doutor em RI do programa São Tiago Dantas, que une a Unesp, a Unicamp e a PUC de São Paulo. Atualmente é coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura de Guarulhos e presidente do Fórum Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Relações Internacionais. E a Luana Maia, que é graduada em RI pela PUC e mestre em Sustentabilidade pela USP. É coordenadora geral da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar com uma situação inusitada, uma situação engraçada a respeito da profissão. Olha, eu lembraria assim, de duas situações que ilustram um pouco o que é ser um profissional de relações internacionais de governos locais, que é o meu caso. Uma, depois de uma semana toda visitando cemitérios municipais, vendo técnicas de retirada de ossadas, de armazenamento de cadáveres, você terminar a semana radiante, super feliz, em cima de um lixão, de uma montanha de lixo na fronteira entre Guarulhos e São Paulo, com técnicos africanos falando sobre gestão de resíduos sólidos e saindo dali super feliz. A outra é você numa reunião, eu, no meu caso, com o meu chefe, com o prefeito, com o secretário-geral da ONU, tendo que, no meio da reunião, sair e começar a invadir departamentos e locais que eram fechados para visitação, para achar a tradutora de espanhol para português, que não existia no momento e que tinha que estar presente, porque de uma hora para outra o prefeito ia fazer um discurso em português. Então tinha que achar e, com isso, invadir, de certa forma, um local importante. Para achar a tradutora. Para achar a tradutora. E em cima da hora, e graças a Deus achei por uma razão assim do destino. Mas isso, eu acho que essas duas histórias ilustram um pouco o que é ser um profissional de relações internacionais de governos locais, que você tem que invadir um pouco as organizações tradicionais, um pouco à força, a fórceps, e ao mesmo tempo chega muito perto da realidade das pessoas e trata de temas locais muito concretos. No meu caso, eu sempre acabei trabalhando com autoridades e muitas delegações estrangeiras, e em um trabalho que eu tive, no qual eu tinha que apresentar a história do etanol brasileiro como um case de sucesso, foi por volta de 2008, quando ainda era o governo Lula e ele vendia muito a imagem do etanol lá fora, então vinham muitas delegações asiáticas e africanas para conhecer essa história. E ao chegar, na sala de reunião, tinha uma delegação majoritariamente masculina, muitas vezes 30 homens, e eles ficavam aguardando. Eu já estava na sala pronta ali para iniciar a palestra e eles ficavam aguardando o palestrante, porque eles não acreditavam que era eu. Achavam que viria um homem, alguém um pouco mais sênior, e na época eu tinha, não sei, acho que 24 anos, já aparentava mais jovem, então existia esse constrangimento e esse julgamento por parte deles de que eu seria a pessoa a fazer a palestra. Algumas vezes, ao final, eles pediam desculpas, porque tinham gostado, me elogiavam, mas existia esse primeiro olhar bem julgador. Quer dizer, aí tinha duas questões, a questão do ser muito jovem e a questão de gênero. Sem dúvida. Que não havia essa expectativa de alguém do sexo feminino que pudesse dar conta disso. Então, vocês dois falaram, da questão da relação com autoridades. Isso é uma prática comum dos profissionais em órgãos públicos, em ONGs? Olha, de acordo com a minha experiência, sim.
No nosso caso, de trabalhar com prefeituras e governos estaduais, a relação, muitas vezes, com o Itamaraty ou com o pessoal mesmo da Presidência da República e desses com outros governos nacionais e outros governantes locais e internacionais, faz parte um pouco do nosso cotidiano, né? A gente é responsável por fazer o meio de campo entre autoridades de fora, locais ou de organizações internacionais, e as autoridades daqui, né, das prefeituras. Então isso é um pouco parte do nosso trabalho, sim. Concordo. E muitas vezes, quando a gente chega a conversar com uma autoridade, já é para algum processo de tomada de decisão. Então, é bem comum que isso ocorra, a gente estar lidando com essas autoridades e sermos requisitados para tal situação. Muitas vezes por conta do idioma, ou desde você falar o idioma, ou você ter que fazer um relato do que o seu chefe está fazendo naquela ocasião. Mas ele não é um tradutor. Não é um tradutor, mas ele tem que estar ali a postos para qualquer situação. E muitas vezes, até o jovem profissional, às vezes, se comunica melhor em outro idioma do que o próprio chefe. Então, é sempre bastante requisitado. O que faz um profissional de RI em órgãos públicos, como prefeituras, governos estaduais? Ela traduz as organizações internacionais. Elas estão vendo que não se atingirão as metas globais sem a participação direta dos governos locais. Ou seja, você não vai atingir uma meta de aquecimento global, por exemplo, se as prefeituras de um país não estiverem coordenadas com as políticas que o país assinou, por exemplo. Então, cada vez mais, as organizações internacionais de cidades que surgiram nos últimos anos para dialogar com as organizações internacionais tradicionais, elas assumem metas próprias, locais, elas dialogam, negociam com organizações internacionais, muitas vezes independentemente dos países. Elas traduzem localmente o que se discute globalmente. É uma necessidade mesmo que as organizações estão sentindo e as coordenadorias, secretarias, assessorias internacionais dos governos locais vêm tentando responder a isso, fazer esse meio de campo entre o global e o local. E também, nas ONGs? Sim, tem um papel de ser um grande articulador, o profissional de relações internacionais. Ele que vai conseguir mediar e captar o que está acontecendo no cenário internacional, adaptar para a realidade local e vice-versa. Se a gente quer vender a imagem do Brasil como um país sustentável, seja na agricultura ou mesmo agora nas metas no Acordo de Paris que a gente acabou de assumir com o novo protocolo, novo Acordo de Clima, a gente que vai conseguir passar essa imagem de um Brasil sustentável do ponto de vista internacional. Então, tem muito essa questão de projetar o Brasil e receber também as demandas que vêm de outros países. Quer dizer, vocês dois falaram, seria exagero falar que ele é um diplomata fora do Itamaraty? Quer dizer, um diplomata na prefeitura? Né? Muitas vezes as pessoas se referem às relações internacionais de cidades como uma paradiplomacia. Paradiplomacia. Como se fosse uma diplomacia paralela, quase. Certo. Eu acho difícil essa comparação, porque é claro que assim como diplomata, você é responsável pelas relações internacionais, mas o trabalho que você realiza é completamente diferente. Muitas vezes você dialoga com o diplomata, o representante dos países, mas no caso das prefeituras, a realidade local e a demanda popular não te permite muito longo prazo. Você tem que... Uma prefeitura há 4 anos Exato. renova, como agora. Você tem que fazer uma política internacional colada com as prioridades do governo e com a vocação, o perfil da sua cidade. Porque senão a sua área não sobrevive mesmo, né? Então, eu acho o trabalho muito diferente do diplomata, não que seja melhor ou pior, mas ele tem uma natureza própria nos governos locais, muito ligada ao dia a dia do cidadão.
você trabalha com mobilidade, você trabalha com lixo, você trabalha com orçamento participativo. Não é ele, vamos pegar o caso do cemitério e do lixo. Você não trabalha com questão do cemitério. Olha, você não é gestor do cemitério. Não sou. Mas existe o gestor de cemitério dentro da Secretaria de Serviços Públicos, por exemplo. Sei. Vou dar esse exemplo mais prático. A gente assinou, na época, com o apoio do governo federal, a Subchefia de Assuntos Federativos e a Agência Brasileira de Cooperação do Itamaraty, um acordo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Guarulhos e a Prefeitura de Maputo e Matola, Moçambique. Eles tinham um problema, eles queriam fazer um plano diretor de resíduos sólidos. No meio da visita técnica dos nossos representantes técnicos, surgiu a questão dos cemitérios, porque lá eles tinham uma falta de espaço nos cemitérios de lá e os corpos estavam sendo jogados uma grande vala. As pessoas que não tinham dinheiro para pagar as taxas municipais em Maputo e Matola estavam jogando os corpos das pessoas numa vala e as famílias, era um drama humano muito grande. A partir desse projeto, a gente começou a fazer uma cooperação própria com Maputo e com Matola para tentar minimizar esses problemas e trabalhando na organização dos corpos. Tal. Surgiu de um projeto maior, de um valor político de cooperação com a África, que era uma coisa maior. Mas à medida que você foi trabalhando a questão, você foi entrando em questões muito práticas, né? E questões muitas vezes não tocadas pela grande diplomacia, né? Claro. Nasce da grande diplomacia, mas ela chega em questões muito práticas. A gente faz o meio de campo. Mesma pergunta para você. Podia chamar de um diplomata? Fora de carreira, ou para-diplomata? Eu acho que é um diplomata informal. Informal. E que tem um papel mais de mediador, ele está menos preso a algumas exigências e protocolos que um diplomata oficial, né, do Itamaraty. Ele tem uma capacidade de negociação maior, porque não necessariamente ele está preso a alguma regra pré-estabelecida em um ministério, né? Que no caso o diplomata do Itamaraty, ele tem que seguir a posição do governo, que não necessariamente é a posição dele. Claro. No caso do profissional, do diplomata informal, ele consegue ter mais resiliência, discutir mais, ouvir o outro lado, ele consegue justamente identificar quais são os possíveis pontos de consenso. Então, diferentes países. Como que você identifica como aquele país e aquela cultura analisa uma questão e como você analisa, qual que é o seu pré-conceito, o seu pré-julgamento em relação àquela questão e consegue entender e ouvir o outro. Então, eu até acho que o profissional de relações internacionais tem que ser um pouco psicólogo, porque ele precisa, de fato, ouvir o outro, tem que ter uma capacidade de escuta muito boa, porque senão a gente chega impondo algo que a gente acha que é o certo e não é. Eu trabalhei também na ONU, no Togo, um país da África, e muitos togoleses criticavam as agências da ONU porque elas já chegavam com uma receita de bolo pronto para aquela região específica, sem necessariamente ter feito um processo de conhecimento da situação em loco, de quais são as necessidades e as demandas daquela população. Então, eu acredito que é muito importante ter esse olhar, essa capacidade de escuta e de observação. E eu acho que isso é um perfil que se encontra na maioria dos profissionais de relações internacionais. Se me permite, Silvio, muitas vezes a gente trabalha junto com os diplomatas, com os governos nacionais, em consonância, mas muitas vezes não. Muitas vezes a sociedade civil e as prefeituras, elas atuam internacionalmente, muitas vezes em oposição ou resistindo a políticas nacionais. Vou dar um exemplo. Na época da criação do Mercosul, que tinha um caráter inicial eminentemente econômico, os governos locais, os governos nacionais da América do Sul com um perfil mais neoliberal, as grandes cidades da região, Buenos Aires, Montevidéu, São Paulo, Santo André, na época, criaram uma rede de cidades do Mercosul, propondo um outro tipo de integração, que não era integração econômica, mas era uma integração mais próxima das pessoas, né, por meio de políticas públicas locais.
Então, às vezes, tanto a sociedade civil quanto os governos locais agem apesar ou resistindo às políticas nacionais da diplomacia. Existe a comunicação com os órgãos nacionais, claro, mas nem sempre ela anda em paralelo. Eu coloquei a pergunta do diplomata, porque no começo do curso, aqui em São Paulo, com a PUC, que era um curso voltado para o Mercosul, mas o mercado mais claro que existia era enxergar o curso de RI como preparatório ao concurso de Itamaraty. Era o mais claro o mercado, né, que todo mundo ia. Né? E hoje vocês estão falando que existem outras possibilidades. No curso de RI, você falou na questão cultural, né, de como lidar. Eu lembro que você falou dos presentes dos orientais. Eu lembro que eu tinha um vizinho e nos aniversários dos filhos eles não abriam os presentes. Agora isso está comum nos buffets, né, mas nas casas. E era comum que a gente abria. E os orientais falavam, as famílias, não, a gente não abre o presente porque a gente, se abrir, tem que se manifestar se gostou ou não. Né? Então a gente não abre, por questão de cultura. Então a gente não abre porque a gente não mente, a gente não disfarça. Então a gente não abre para não ter que, né, de repente, falar algo negativo para quem deu presente. No curso de RI se aprende essa questão da cultura dos povos ou se isso fica por conta do trabalho? Eu acho que não se aprende, eu acho que no dia a dia você pode conversar com seus amigos e aprender isso de forma informal, né? Porque uma coisa é o curso oficialmente, outra coisa são os interesses que você cria a partir do curso. Então, muito provavelmente, você vai participar de eventos, de encontros que tratem desta questão. E aí aprende na informalidade, mas não faz parte da grade curricular. De certa forma, você tem uma noção, né? Quer dizer, trabalha sociologia, antropologia, muitas vezes sociologia das religiões, mas realmente, questões específicas, você muitas vezes aprende fazendo, né? E é muito legal porque você acaba conhecendo pessoas que têm as mesmas afinidades e, na maioria das vezes, viajam muito. Então, trazem a experiência da viagem. Então, de repente, num relato, alguém que foi para a Índia vai falar, olha, aconteceu isso, isso e isso. É muito legal. Alguém que foi para o Marrocos vai te explicando como que é a cultura local, mas numa roda de conversa, no bar. É que as pessoas que fazem relações internacionais tendem a gostar de viajar muito e de conhecer novas culturas, e isso acaba acontecendo naturalmente. Então, é sempre uma relação profissional que trabalha nesses dois campos, eles sempre estão se relacionando com o mundo exterior. Os países do mundo, é isso? Sempre preocupado com isso. Em que sentido? De conseguir verba? Não só. Uma cooperação técnica? Bom, no caso das cidades, governos, a gente pode observar que as assessorias internacionais, as secretarias, começaram principalmente com um perfil de captação de recursos internacionais. Eu vivi em algumas ONGs e essa era a grande função, conseguir dinheiro para a ONG sobreviver. Né? Mas isso não faz muito sentido sozinho, né? Até porque para captar recursos, normalmente, você tem que fazer parte de um sistema, você tem que ser referência, você tem que vender bem as boas experiências ou explicar bem as necessidades dos seus problemas, você tem que conhecer os atores de financiamento, você tem que fazer parcerias, é bom que se faça parcerias, no caso das cidades, com órgãos da sociedade civil, organismos multilaterais, né, que formate projetos que tem a ver com as políticas em voga nas organizações de fomento e de financiamento, né. Então, não mesmo se você trabalhar só com a captação de recursos, você não capta recursos só focando nisso. Você tem que preparar direito a organização que você está representando para captar bem o recurso. Né? E isso... eu acho assim, não acho que se restrinja de jeito nenhum a captação de recursos, e sim a questões que são globais, e diversas questões são proteção do meio ambiente, proteção da Amazônia, é do interesse supranacional, humanos, né? É supranacional a manutenção e a preservação da Amazônia.
E o Brasil que contempla a maior parte do território da Amazônia, mas é uma questão de interesse de vários países internacionalmente até dos reconhecida. americanos, né? Com certeza. Então, a gente precisa tratar dessa questão. Como é que a gente está fazendo o manejo das nossas florestas, né? Aproveitando que ontem foi o Dia Mundial das Florestas. Como é que a gente lida com essa questão? Questão de mudanças climáticas, que é o que eu trabalho. Como que a gente consegue mitigar as mudanças climáticas e fazer com que cada país assuma a sua meta de redução de emissões. São questões que não necessariamente é um profissional de relações internacionais, mas que ele agrega muito. Um engenheiro florestal não necessariamente conseguiria fazer toda essa articulação. Eu trabalho com sustentabilidade, meio ambiente, mas eu trabalho basicamente com questões globais relacionadas ao meio ambiente. Então... Só um detalhe, ontem foi dia 22 de setembro. Né? Porque o programa vai ser reproduzido em vários momentos. Sim. Tem um nome, quer dizer, o profissional de relações internacionais é contratado como o quê? RI na prefeitura? É o nome que se dá aí? Bom, depende um pouco das estruturas das prefeituras, mas existem assessores, quando não existe uma secretaria, uma coordenadoria, muitas vezes existe uma assessoria internacional, então muitas vezes são assessores internacionais dentro de secretaria de planejamento, secretaria de governo, depende um pouco do foco do prefeito. Podem ser secretários de relações internacionais, podem ser coordenadores de relações internacionais. Como secretário da educação, é isso? Igualzinho? Exato, igualzinho. Que é o caso de Guarulhos, o caso de São Paulo, o caso de Santo André, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, enfim, Recife. Já tem secretarias específicas de relações internacionais, né, com status de secretaria. Mas, dependendo do interesse da cidade, pode ser uma assessoria, pode ser um departamento, pode ser uma diretoria, uma coordenadoria, depende. Eu acho que essa é uma especificidade dos órgãos públicos, porque eu nunca fui contratada tendo no meu cargo internacional. É bem difícil. Pode ser relações institucionais, confunde-se bastante, ou na verdade não é nem que se confunde, né? Mas a empresa ou organização não tem um departamento específico para internacional, mas tem aquele institucional que lida com as duas questões, mas nunca acho mais difícil de conseguir ter um nome internacional no cargo. E qual é o nome? Olha, muita gente vai para... Coordenador? Vai para relações... pode ser, depende do cargo, né? Coordenador, analista de relações institucionais, de relações governamentais, gestor de projetos, dificilmente coordenador de relações internacionais, a não ser que seja uma estrutura muito grande e que tenha uma área específica, mas mesmo multinacionais, normalmente elas têm uma área de gestão corporativa, né? Ou de relações governamentais, e é ali que se insere o profissional de relações internacionais. Eu te apresentei como presidente do Fórum de secretários e gestores de RI. Todos os municípios têm um profissional de RI? Olha, não. Contratado? Ainda no Brasil, não. No Brasil, principalmente as capitais e grandes cidades, ou cidades que têm algum perfil específico. O caso de Guarulhos, por exemplo, tem um aeroporto internacional que recebe bilhões, talvez, de pessoas. Muitas vezes fizeram as secretarias primeiro. E daí o potencial que existe ainda para trabalhar com relações internacionais em governos locais. Muitas cidades estão começando a notar que você não precisa ser uma cidade capital ou uma cidade, obviamente, internacional. Dependendo do perfil da cidade, por exemplo, vou falar Franca, que tem o perfil de exportação de sapatos, de couro, né? Apesar do presidente não ter comprado um sapato. Que tem uma universidade com curso de relações internacionais. Ainda não tem, mas poderia ter, né? Agora, outras cidades como Sorocaba, Santos, Canoas, no Rio Grande do Sul, que não é uma capital, mas tem uma ação internacional super potente. Então, assim, existe, nem todas as cidades brasileiras, muito pelo contrário. Acho que se você for contar, cerca de 30 cidades brasileiras têm ação internacional efetiva, com orçamento próprio, com RI. Com RI. Agora, se você for ver no universo das cidades brasileiras, né, sei lá, 2.000, não sei quantas,
tem um potencial gigantesco para o profissional de RI ainda trabalhar, ser um assessor internacional. Então, estamos entrando na questão do mercado e do campo, né? Campo a gente entende com potencial ainda, né? Quer dizer, dá para... E mercado real. Como é que você vê o mercado de trabalho para o RI nos tempos atuais? Olha, eu acho bastante competitivo, é bem difícil de você conseguir se inserir enquanto profissional de relações internacionais. Eu tenho muitos amigos que acabaram indo para a área de marketing ou outras, porque realmente é difícil. Primeiro porque é difícil de você identificar uma vaga que seja específica para um profissional de relações internacionais. Então você vai competir com diversos outros profissionais. Segundo, porque muitas vezes nem você, principalmente no início de carreira, consegue entender qual que é o seu papel, qual que é o meu diferencial de um economista. Porque escuta-se muito que um economista pode ser um internacionalista, mas que um internacionalista não tem o conhecimento de um economista. Então você precisa realmente se vestir, né, enquanto profissional de relações internacionais, até para conseguir se vender. Senão você acaba entrando em algumas vagas que não estão relacionadas à sua profissão e ainda não tem tantos departamentos de relações internacionais como tem em diversas outras profissões tradicionais. Então o mercado fica muito competitivo. Há mais profissionais do que vagas. Eu acho que é um mercado, como um mercado novo, acho que tem dois lados. Um é que não existe uma carreira tradicional que você se forma, como medicina, por exemplo. Você se forma, você vai ser médico, né? Você pode ser várias coisas, mas o lado bom é que você tem um campo imenso para desbravar ainda. E você não tem uma carreira tradicional, mas os postos ainda estão sendo criados, o espaço ainda existe e tem um potencial gigantesco. E eu acho muito legal esse profissional, assim, eu acho que ele tem um perfil bastante empreendedor, ele pode se arriscar em várias profissões, só que ele precisa ter esse perfil de não querer tantas garantias, porque ele não vai chegar num escritório de advocacia com a OAB e vai falar, olha, eu sou advogado e quero trabalhar com a causa criminal. É muito mais difícil de você se entender enquanto profissional e se vender. Eu agradeço a contribuição de vocês. Obrigado. E até o próximo Desafio Profissão.